Fala galera do Nuvens de Valores, 14 de maio de 2023, vamos trazer aqui o fechamento semanal de Aeris, Cielo, CIA e Lupatec, Lupa 3. Lembrando que são apenas estudos gráficos com as nuvens de Ichimoku, mais alguns indicadores, outras ferramentas. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda. Vamos continuar aqui, começando por Aeris. Aeris que teve seus resultados divulgados na quinta-feira, dia 11. Se tiver algum acionista da Aeris, quiser deixar algum comentário, expectativa do ativo, se gostou dos resultados, sintam-se à vontade para deixar comentários em nosso canal. O que temos? A semana passada, a Aeris teve uma forte valorização de 6,85%. É verdade aqui que na sexta-feira teve uma queda de 6%, devolveu parte da alta da semana. E o que temos aqui? Começando pelo gráfico diário, um vídeo um pouco mais rápido, já que serão 4 ativos, para o vídeo não ficar muito longo. A gente tem o que aqui? Nas nuvens de Ichimoku, a gente tem um cruzamento da média verde-limão. Para quem já é inscrito no nosso canal, agradeço sempre quem deixa o like, acompanhe nossas análises para vocês entenderem o modelo. A gente tem a nossa média verde-limão, que é a nossa média Tenkan de 9 períodos do Ichimoku. É o cruzamento de compra que teve aqui mais ou menos entre o dia 19 e 20 de abril. Cruzamento, o que é um cruzamento de compra? Quando a nossa média verde-limão corta a nossa média vinho. Então a gente teve um cruzamento de compra aqui no gráfico diário e o ativo continua trabalhando acima das nuvens. Temos uma nuvem futura verde, tem uma linha de atraso aqui. A nossa Chico Spam, ela continua, essa linha azul aqui é uma linha do Ichimoku, o que ela significa? É o próprio preço atrasado aqui, 26 períodos. Ela está acima das nuvens, acima do preço, então indicando aqui um momento altista. Assim como a gente conversou e realmente a leitura foi bem assertiva, o gráfico diário estava mais agradável do que o gráfico semanal. A gente continua aqui com um movimento de altista assim, aqui no gráfico diário. A gente tem um DMI verde, positivo, um ADX que já superou aqui o nível de 25, desde o dia 24 de abril, e percebam, quando ele vai ganhando força, o ativo vem trabalhando aqui. A única coisa que eu ficaria um pouco atento são com as médias de 200. A gente ainda não superou as médias de 200 no gráfico diário. Olha só, no gráfico diário a gente tem a nossa exponencial de 200 estaria aqui na região dos R$2 e a aritmética de 200 estaria na região do R$1,71. Atenção, porque essas médias podem muitas vezes servir como forte resistência aí do preço. Aqui, trazendo rapidamente o semanal. Olha só que interessante. Finalmente, tá? Um momento muito importante aqui do ativo. Percebam, vou até dar um zoom para vocês enxergarem aqui comigo, a nossa média verde-limão no gráfico semanal. Cruzamento, tá? Isso aqui seria como se fosse um cruzamento, um sinal de compra do Ichimoku, tá? O ideal é quando a gente tem um cruzamento verde-limão, a média vinho começa a subir, tá? Mas não deixa de ser um cruzamento aqui, como se fosse um sinal de compra fraca. Por que de compra fraca? Porque o gráfico semanal, ao contrário do gráfico diário, a gente tem uma nuvem aqui gigantesca ainda para vencer no gráfico semanal. O ideal é quando o ativo está trabalhando, ó. Aqui eu virei o gráfico só para servir de exemplo, tá? O ideal é quando o ativo está trabalhando acima das nuvens e não abaixo das nuvens, mas a gente teve esse cruzamento de compra. Olha só, a última vez que a Aeris trabalhou com esse cruzamento de compra, na verdade, olha só, nunca ela teve um cruzamento de compra no gráfico semanal. Percebam, desde que ela começou a ter a sua média vinho aqui em 3 de maio de 2021, ela sempre trabalhou com a média rápida no cruzamento abaixo da média lenta, tá? Então, esse cruzamento foi desfeito essa semana aqui do dia 12 e 13 de maio, essa sexta-feira, desfez esse cruzamento de venda. Não quer dizer que é para comprar, não quer dizer para vender, mas é um sinal mais comprador do que vendedor. O que é o ideal? O ideal é a gente não trabalhar mais abaixo dessas médias aqui no gráfico semanal. A nossa média rápida do Ichimoku no semanal estaria no R$1,395, a média verde-limão, e a média lenta aqui no R$1,31. Então, vamos ver a semana que vem onde essas médias vão estar aqui no Ichimoku. Eu devo trazer alguma atualização da Aeris até uma quarta-feira. Acredito que eu consiga fazer um vídeo para vocês, para a gente continuar acompanhando o ativo não fechar abaixo mais dessas médias, continuar seu zigue-zague ascendente aqui, para quem sabe buscar, por exemplo, a aritmética de 50 no semanal, mais ou menos aqui na região do R$1,88. Temos uma exponencial na região dos R$2,27. A gente não sabe até onde o ativo vai, mas realmente deu um sinal aqui interessante. Percebam que a gente gosta de ver o ativo no mínimo, é o mínimo que a gente gosta de ver aqui no nosso canal, trabalhando sempre acima aqui da nossa média vinho, que é a nossa média de 26 períodos do Ichimoku, tá? E
vamos trazer também outros pontos importantes de estudo, porque é importante a gente ver também aqui o gráfico, as regiões de resistência e suporte. Chama atenção que em 30 de janeiro a máxima foi R$ 1,73 e em 14 de novembro a máxima foi R$ 1,74. Deixamos marcados aqui no gráfico também uma região de importante, talvez, resistência, R$ 1,73, R$ 1,74 no gráfico semanal. E chama atenção também que a gente tem uma aritmética de 200 no R$ 1,71, como eu já havia mencionado. Muita atenção aí, mais ou menos, entre R$ 1,71 e R$ 1,74. O ideal é quando o ativo chegar nessa região, fazer um fechamento acima, mostrando o quê? Força compradora, algum rompimento, mas sem grandes problemas, porque muitas vezes pode ser que ele chegue aqui perto dessa média importante e começa o preço a sentir, tá? E a gente continua aqui, mais ou menos no gráfico diário, com o FR na linha do 57, o Money Flow Index a gente já está de 72, mas como a gente gosta de trabalhar região de sobrecompra na região de 80, ainda estaria um movimento com espaço para continuar seu movimento altista. Mas muita atenção, gerencie o stop de vocês, porque é imprevisível a gente acertar o futuro. A gente traça cenários e por enquanto é um movimento que parece que continua apontando para cima, assim como a gente já tinha previsto há algumas semanas atrás. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, para ajudar o nosso canal, comentem para ajudar a gente divulgar nossos vídeos. A gente está muito feliz aí com os resultados das últimas semanas. Agradeço sempre quem está acompanhando nosso canal. Vamos continuar agora com outra ação muito importante aqui para o nosso canal, Cielo. Cielo também, que já havia divulgado os resultados há algum tempo atrás. A gente fez até um vídeo especial com alguns números da empresa. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar na descrição e nos comentários o vídeo para quem quiser estudar aqui com a gente. A gente vem conversando aqui o gráfico semanal. Para quem já é inscrito do nosso canal, já sabe o quê? Que as nossas médias amarelas é a aritmética de 200 e exponencial de 200. A gente vem tendo um movimento meio lateralizado com uma média flat, ou seja, uma média plana aqui da exponencial de 200, fechamento acima, abaixo. A gente veio acompanhando todo esse movimento aqui desde janeiro e chamou muita atenção aqui depois quando a gente começou a fechar acima da exponencial de 200, que foi na semana aqui de 24 de abril de 2023, um fechamento ainda nos R$ 5,39. A gente continua aqui o ativo tentando ensaiar novamente um movimento altista, quem sabe uma nova pernada de alta, mas realmente ele está aqui meio enrolado, aqui próximo dessa região aqui abaixo dos R$ 6, uma máxima que fez na semana de 22 de agosto de R$ 5,97. Deixamos marcados algumas regiões de máximas de semanas anteriores, por exemplo, na semana de 31 de outubro de 22, uma máxima de 5,78, a gente tinha marcado, e R$ 5,83 na semana do 17. Percebam que foi novamente região de resistência. Muita atenção que aqui o ativo está com uma certa dificuldade de fechar acima aqui, por exemplo, dos R$ 5,80, ou até uma região, quem sabe, um rompimento acima dos R$ 6, mas percebam aqui, deixei até pontilhado no nosso gráfico, percebam os pavios aqui. O fechamento mais alto que a gente teve aqui na Cielo foi nos R$ 5,68 na semana dos 22 de agosto. Eu vou deixar até marcado aqui também para a gente esses R$ 5,68. Percebam que a gente não consegue fechar aqui acima dos R$ 5,68, vem sendo uma região importante aqui de resistência de várias semanas. Mas por enquanto o ativo continua fechando acima de todas as médias aqui no semanal. Ficaria muito atento, principalmente se fechar novamente abaixo aqui da nossa exponencial de 200, que estaria aqui na região dos R$ 5,23. É o tal negócio, pode ser uma oportunidade. Por exemplo, fechamento abaixo, você pode colocar seu gerenciamento de risco abaixo dessa média, apesar de ela estar flat. A gente ainda tem a nuvem de Shimoku. Percebam como o ativo começa a trabalhar acima aqui da nuvem de Shimoku. A nuvem de Shimoku, ela vai nos dizer a direção do preço mais de longo prazo, mas também pode ser uma região de suporte. Caso o ativo volte a trabalhar aqui nessa região, pode ser uma oportunidade também de compra. A gente não tem como saber o que vai acontecer com a Cielo. Gostaria de trazer para vocês, mas eu não tenho superpoderes. Olha só, a gente continua com DMI positivo acima do negativo e a DX começa a tentar aqui ganhar força. Interessante. Quem sabe nas próximas semanas, trabalhando acima dos 20 e 25, começa a desenhar uma força na tendência aqui do DMI da Cielo. Mas realmente aqui o DMI começa a quem sabe ficar mais interessante. A gente tem o que? Um Money Flow Index acima do nível de 50, rompimento aqui também de topo anterior,
O semanal não engatou, a gente está próximo de uma região de resistência, mas também eu acho que cedo é para falar que também o ativo não vai conseguir fazer esse rompimento. A gente continua aqui na expectativa, quem sabe um fechamento aí principalmente acima dos R$ 5,68 e de preferência acima da semana aqui de 22 de agosto, como mencionei, acima dos R$ 5,97. Trazer também o gráfico diário rapidamente para o vídeo não ficar muito longo, e a ideia do canal é passar um caráter educacional, é juntos melhorarmos nossa visão de mercado, deixe vocês assistirem o vídeo e ficar um legado para vocês, tá? Aprender a analisar os gráficos, aprender a ver os movimentos, realmente o ativo está subindo, perceba, a gente tratou aqui bastante da Cielo, suporte nas médias de 200, foi suporte das médias de 200, oportunidade de comprar o ativo mais barato para quem acompanha nosso canal e conseguiu compreender nosso racional, pode ter feito aí boas operações. A gente tem o que aqui no gráfico diário? Nuvem futura, olha só, verde, começa a formar uma nuvem verde aqui, indicando uma possibilidade de movimento mais altista. A gente teve já um cruzamento de compra aqui na Cielo, o último cruzamento de compra foi no dia 17 de abril de 2023, porque a média verde-limão fechou acima da média vinho. Perceba, a gente já tinha esse cruzamento de médias, depois já tinha aqui também o DMI autorizando a nossa entrada. É verdade que o ADX ainda estava caindo, tá? Mas aqui depois, mais ou menos em 27, 28 de abril, quando ele começa a subir, também pode ser uma oportunidade também de entrada, sempre o quê? Gerenciando o risco de vocês, tá? Tem que ter um modelo, não dá para simplesmente vou fazer uma compra, diversifiquem, gerenciem o risco, porque aí é uma oportunidade, tá, de mudança de patamar de vida, realmente realizar bons trades, mas é um estudo constante sempre aqui a Bolsa de Valores. Percebam, na sexta-feira a gente vem aqui, faz uma espécie de suporte na média rápida de Shimoku, é um sinal interessante, deixando aqui um pavio justamente na média verde-limão. Quem sabe uma superação de máxima aqui, o ativo não volte a testar novamente essa região de preço. Muita atenção se ele perder também essa mínima, porque o ideal é que quando ele toca assim na nossa média, ele sirva realmente de suporte. Percebam que ele deixou aqui uma sombra inferior aqui no suporte também em 10 de maio. Percebam, são oportunidades, quem sabe, de buscar entradas também, mas tem que estudar o modelo. Eu trago aqui o básico, espero que estejam gostando, que estejam também aprendendo. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Muitas vezes eu não respondo na hora, mas ao passo que eu vou tendo mais tempo, eu vou tentando responder também vocês. Então o gráfico diário não tem muita novidade, mas muita atenção que ele pode também estar começando aqui a desenhar uma região de topo. E para fechar nossa análise, vou trazer também o Money Flow Index aqui no nosso gráfico diário. Percebam que ele já estava aqui no dia 2 de maio, uma região que é de sobrecompra, região aqui de 86, vem fazendo topos mais baixos. Muita atenção, muitas vezes pode ser o início aqui de uma região de topo que vem se desenhando no gráfico, mas é o tal negócio, quando forma algum tipo de super movimento, super tendência, ele simplesmente ignora esses níveis de sobrecompra e vai embora. Mas por hora, aqui, pelo menos pelas médias do Shimoku, ainda é um movimento, dá para acreditar, ou um movimento mais lateral, ou pelo menos altista. O que a gente fica atento no Shimoku, principalmente quando a gente trabalha ou um fechamento abaixo das nuvens para deixar uma região de stop, ou então a nossa média vinho aqui, que a gente gosta mais de trabalhar com ela para um stop não ficar tão caro, um stop mais barato, e o fechamento abaixo dela a gente já começa a ficar atento. Um cruzamento da média rápida aqui cruzando para baixo da média lenta são os sinais que a gente não gosta de ver no gráfico. Por hora, gráfico diário aqui da Cielo está sinalizando ainda para o lado, ou pelo menos para cima. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like para ajudar nosso canal. Sigam acompanhando nossas análises, que vocês realmente vão começar a compreender o modelo que a gente está trazendo aqui para vocês. Vamos continuar agora com CIA na tela. Continuando o nosso vídeo agora com CIA. CIA foi um grande destaque dessa semana, divulgou seus resultados no dia 11 de maio. Se tiver algum acionista da CIA, quiser deixar algum comentário, o que achou dos números da empresa, confesso que ainda não olhei a fundo os resultados da CIA. Teve uma alta de 17,07% na semana. Esse aqui é o nosso gráfico semanal. A gente teve um comentário também de um inscrito nosso e a gente vai tentar trazer. Na verdade, a gente gosta de mostrar os gráficos para vocês e deixar um legado, de vocês começarem a enxergar também junto com a gente algumas coisas que a gente gostaria de trazer para vocês. Aqui a gente está com as nuvens de Shimoku, percebam, primeira coisa que a gente vai ver, a gente continua trabalhando abaixo das nuvens, ainda a gente não tem
um movimento de forte tendência aqui no gráfico semanal. No entanto, um fechamento dentro das nuvens e vai indicar o quê? Que é um movimento, é um ponto de equilíbrio. A nuvem de Shimoku aqui a gente está num equilíbrio de preço, ou seja, a gente não está numa tendência nem altista nem baixista. No entanto, o que chamou a atenção para a gente e a gente chegou até a trazer aqui no canal, olha só, a gente teve um cruzamento de média verde-limão, que a gente gosta de ver esse tipo de sinal aqui no Ishimoku, que é a nossa Tenkan, a nossa média de 9 períodos de Ishimoku, quando ela cruza acima da média vinho. É um cruzamento de compra fraca, alguns traders utilizam esse sinal para fazer entrada, outros traders só vão utilizar esse tipo de sinal de compra acima das nuvens, porque esse sinal abaixo das nuvens é um sinal de compra fraca. E a gente chama um sinal de compra acima das nuvens um sinal de compra forte, mas que realmente quem pegou esse sinal, tá, fez o seu gerenciamento de risco, tem que ter um gerenciamento de risco, não comprem sem saber aonde eu vou vender, tem que entender por que comprei e o que pode acontecer, e se acontecer eu tenho que realizar a minha saída para preservar o capital de vocês. Então aqui realmente o ativo andou, tá? E o que chama atenção, tá? A gente traçou alguns pontos interessantes para a gente ficar muito atento. Percebam que aqui a gente teve uma máxima na semana de 3 de outubro de 2022, uma máxima de R$ 3,93, e aqui também em 15 de agosto de 2022, uma máxima de R$ 3,95. São regiões que seriam importantes ter marcado aqui no preço. Sempre quando forem comprar algum ativo para realmente se posicionar, dá uma olhada, principalmente em regiões anteriores. Percebam que aqui deixou 2 pavios e a gente aqui poderia sentir a resistência. E o que aconteceu nessa semana aqui de 8 de maio, a máxima foi na região dos R$ 3,98 por hora. O preço vem aqui, tá? Chama atenção que ele novamente vem sentindo resistência nessa região, tá? Então a gente vai trabalhar com uma região de resistência por volta dos R$ 3,93, R$ 3,98, ou dá até para pegar outras máximas aqui, mais pontos, tá? Por exemplo, a máxima dos R$ 3,81 também aqui desse candle, quando ele começou a perder o seu movimento altista, e foi aqui depois do último candle mais alto aqui de 3 de outubro, percebam que ele foi aqui desenhando fundos mais baixos, né? Muita atenção. O ideal, tá, que a gente vai trabalhar aqui na C&A, o ideal é a gente ter alguma semana com fechamento aí acima dessa região aqui, tá até bem desenhada, coloquei até 2 linhas aqui, quem sabe um fechamento de preferência acima dos R$ 3,95 para a gente começar a compreender que ele realmente está querendo continuar o gráfico semanal, movimentos altistas, tá? Mas é interessante, aí cada um tem que fazer o seu gerenciamento de risco e ver realmente o que quer para o ativo. Muitos traders podem ter feito alguma parcial aqui, sabe que é uma região importante de resistência e fez algum tipo de parcial para já ficar com uma parte do lucro do bolso ou ficar com menos risco exposto, né? Vamos trazer aqui também os outros indicadores nossos. Olha só, o nosso DMI positivo desde a semana aqui de 27 de fevereiro para 6 de março. Percebam como agora ele vai sinalizando acima do nível de 25, mas nosso ADX ainda aqui no nível 19. O ideal é o ADX acima do 20, 25, sinalizando uma força na tendência, de preferência até acima do 25. Mas percebam como o DMI negativo está aqui na região dos 13, 14 e o nosso DMI positivo aqui, no caso, indicando a direção de preço mais altista. Então, a gente já tinha esse sinal aqui no DMI desde o 6 de março e depois aqui dos 24 de abril para 2 de maio, a gente começou também a ter esse sinal aqui no Ishimoku. Então, a gente somando os sinais, a gente vai analisando, quem sabe, uma entrada. Aí, por exemplo, trazendo aqui nosso Money Flow Index acima do nível de 50, desde o dia 16 para o 23 de janeiro. Tá? Aqui também sinalizando uma força mais compradora do que vendedora. Percebam como ele vem trabalhar aqui num fundo anterior também, tá? Dando aqui, reforçando, quem sabe, uma ideia de compra. Mas enfim, por esses 3 indicadores a gente poderia, tá, ter realizado uma entrada aqui no semanal. Seria, para quem for mais atento, estudou, foi uma entrada que realizou lucro. Mas agora eu vou trazer aqui o gráfico diário para vocês, para ser uma análise bem completa. Percebam que aqui essas são as 2 linhas de resistência que eu desenhei no gráfico semanal, na região dos R$ 3,93, R$ 3,95, e percebam, olha só, os topos aqui no gráfico diário. Foram topos desenhados ainda abaixo das 2 médias de 200. No entanto, a C&A, a gente percebe o que? No gráfico diário, a gente já está acima de todas as médias. Eu vou até apagar essa linha aqui, tá? Deixa eu tirar aqui, só para ficar mais visível. Percebam que o gráfico diário, ao contrário do semanal, a gente já está acima das nuvens. Aqui, a gente está acima da exponencial de 200, da aritmética de 200. E olha só o que chama atenção também.
Tá? É outro detalhe gráfico que é interessante de a gente ver. Por exemplo, aqui eu tenho uma exponencial de 200 nos R$ 3,12, R$ 3,11, R$ 3,00, aqui começa a 9. Depois o preço começa a subir e começa a puxar a nossa exponencial de 200 também para cima. É um sinal interessante também. Percebam como todas as médias também vão começando a tentar algum tipo de alinhamento aqui no gráfico diário. As nossas médias de 50, 80 e 200. E as duas médias de Shimoku já até cortaram o exponencial de 200. É um sinal interessante, tá? O que não foi interessante foi esse candle aqui da sexta-feira. Percebam que ele deixou exatamente um pavio em regiões de resistência anteriores. Aí cada trader investidor realmente vai ter que tomar sua decisão. Faço uma parcial na região de resistência anterior ou realmente vou ficar comprado, mas eu tenho que saber onde está meu stop. Por exemplo, né, trazendo exemplos de onde poderiam estar o seu stop. Pode estar, se ele fechar novamente abaixo da exponencial de 200, eu vou encerrar minha operação. Ou então, enquanto tiver o cruzamento de compra aqui no gráfico diário, eu vou continuar dentro do trade. Ou, por exemplo, a média vinho do Shimoku. Muitos traders utilizam essa média vinho também como stop. Porque a operação só dá certo a partir do momento que você fecha a operação. Enquanto você está exposto ao risco do mercado, a CA pode bater R$50, como pode ser que ela volte para R$1. Não tem como a gente saber isso. Por isso que é importante a gente estudar aqui o gráfico e traçar possibilidades. Agora, no momento, o ideal, também falando sobre uma possível entrada no gráfico diário, o ideal é quando o ativo volta a trabalhar próximo das médias para a gente buscar aqui um stop mais barato e buscar uma entrada. No momento, as médias do Shimoku estaria aqui a média rápida nos R$ 3,31 e a média lenta nos R$ 3,29. Mas por hora, o que temos aqui no nosso gráfico diário? A gente tem, olha só, a nuvem futura verde já subindo, a gente tem um cruzamento de compra e fechamento acima de todas as médias. O que temos aqui também no DMI? A gente tem um DMI positivo acima do negativo desde o dia 28 de abril. Temos o ADX, olha como a nossa ADX aqui no gráfico diário ganhando força, mostrando força da tendência. O que? A gente vê o ADX azul, a linha azul nossa aqui, vai mostrar que tem tendência? Tem. Está com força sim? Quem está por cima, tá? No caso, DMI positivo, então é força de tendência altista. E aqui, a única coisa, o detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que o nosso IFR já está numa região de 77, acima da região de 70 a gente já começa a trabalhar com uma sobrecompra, talvez os preços já estejam um pouco esticados, e o nosso Money Flow Index também na região de 88, tá? Muita atenção, porque o Money Flow Index, às vezes acima da região de 80, ele começa a desenhar algum tipo de topo. Porém, quando a gente tem super movimentos, às vezes o ativo continua a trabalhar tranquilamente acima dessa região. Mas o ideal é a gente ficar atento aqui com esse sinal, porque muitas vezes ele vai desenhando topos mais baixos, o preço ainda está aqui trabalhando lateralizado e depois até que o momento que o preço realiza, tá? Muita atenção, não tem como a gente saber se vai ter esse rompimento, é o mercado que vai nos dizer isso, mas aqui pelo Ishimoku, gráfico diário, DMI, o movimento ainda estaria altista, mas vocês têm que colocar algum stop na operação de vocês, aí é uma coisa muito pessoal para trazer. Assim como eu trouxe, tem pontos aqui no gráfico diário e no semanal a gente vai trazer o que? A nossa média lenta, que o ideal é o ativo trabalhar pelo menos acima da nossa média lenta. A nossa média vinho estaria aqui nos R$ 2,93, vou atualizar aqui, R$ 2,93, porque a gente gosta de um semanal sempre com fechamento, pelo menos é o mínimo que a gente gosta de ver no gráfico, fechamento acima dessa média lenta do Ishimoku. E teríamos também um ponto muito interessante para a gente manter o fechamento aqui, vou até tirar o zoom do gráfico, percebam essa linha preta aqui é a exponencial de 50, ela estaria nos R$ 3,34, pelo menos essa semana que tivemos o fechamento. Porque é interessante a gente fechar no gráfico diário acima das duas de 200 e no semanal manter também o fechamento acima das duas médias de 50. Então, como ponto importante, a gente teria aqui principalmente, que é um ponto mais próximo, pelo menos continuar o fechamento aqui acima dos R$ 3,34. Teria que ter uma grande queda nessa próxima semana para a gente perder essa média, mas a gente sempre gosta de trazer os pontos importantes para vocês irem evoluindo junto com a gente. A gente vai trazendo os pontos, a gente vai estudando o movimento dos preços e se mantenham atualizados, assistam outros vídeos do nosso canal para vocês entenderem como a gente gosta de trabalhar as ferramentas e as médias e sempre vão aparecendo oportunidades de comprar, muitas vezes o ativo um preço mais barato, já realizar alguma parcial, proteger o capital. Fiquem sempre atualizados acerca dos fundamentos das empresas,
das notícias e dos gráficos. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrever no canal e agora a gente vai continuar nosso vídeo com Lupatec e Lupa 3 na tela. Lupa, essa semana queda de 5,08%. Nessa segunda-feira, pelo menos a data que eu tenho aqui no calendário, vai ser uma data que vamos ter as informações trimestrais do ativo. Se tiver algum acionista aí da Lupa, quiser deixar algum comentário sobre a expectativa dos números da Lupatec, se realmente essa data, pelo menos é a data que eu vi no site aí da empresa. Nessa segunda-feira, informações trimestrais sobre Lupatec. E o que temos aqui no semanal da Lupa? A gente continua com fechamento abaixo de todas as médias no nosso gráfico semanal. A gente está com fechamento abaixo de todas as médias no semanal, fechamento também no gráfico diário abaixo das nuvens, abaixo das médias de 280, 50 e abaixo da nossa média vinho. Há muito tempo no gráfico diário a gente vem trabalhando abaixo da nossa média vinho. A última vez que fechamos acima da nossa média vinho no gráfico diário foi aqui em 22 de fevereiro de 2023. A gente ainda estava aqui na região dos R$ 6,38. A partir do momento que a gente fecha abaixo da média vinho, a gente pode ainda, quem sabe, segurar a operação no máximo. Fechamento abaixo das nuvens, fechamento aqui de 10 de março, fechou nos R$ 5,03, vai ficando uma condição mais complicada. É claro que pode fazer algum suporte nas médias de 280, mas para a gente que gosta de estudar o Shimoku, o ideal é a gente sempre preservar nosso capital. Trazendo os pontos, começar pelo gráfico diário. Primeiro ponto que seria interessante a gente recuperar aqui na Lupa é a nossa média vinho. Média vinho, estamos aqui na região dos R$ 3,57. Então, pelo menos para essa sexta-feira que passou aqui no dia 12 de maio, na semana que vem, quem sabe eu consiga trazer uma atualização da Lupa, a gente vai trazer novamente aqui o gráfico para vocês, mas o ideal aqui, pensar trabalhando acima dos R$ 3,57, até esse topo aqui, tá? Que ela veio, percebam aqui, deixa eu até dar um zoom para vocês enxergarem como muitas vezes o gráfico nos dá sinal. Olha só, no 8 de maio, fez uma máxima de R$ 3,67, R$ 3,67 era exatamente a nossa média vinho de Shimoku. Perde a mínima, aqui eu posso tentar fazer um gerenciamento de stop, um gerenciamento de risco, e realmente aqui perdeu a mínima, eu poderia operar mais na ponta vendedora ou realizar alguma parcial para quem sabe pegar um pouco mais barato. Claro que pode dar errado, todos os modelos, todas as operações, não existe operação infalível, é apenas estou mostrando alguns sinais gráficos para vocês começarem a entender como a gente pode operar aqui o Ishimoku. O ideal é o ativo fechar acima da média vinho, depois ele começa a renovar os topos e a média verde limão faz um cruzamento para quem sabe a gente acreditar numa retomada aqui no gráfico diário. A gente continua. Fechamento, então, abaixo de todas as médias importantes aqui no gráfico diário. Trazendo o gráfico semanal, para essa semana que vem, o ideal é a gente começar a trabalhar pelo menos acima da média de 200. Vou retomar, para quem já é inscrito no nosso canal, agradeço sempre quem deixa o like, vou trazer aqui o conceito que a gente trouxe acerca da nossa média de 200 aritmética. Percebam, o ativo perde a média de 200. Muitos traders pode ser que realizam a venda na abertura da semana seguinte ou perdendo a mínima. Mas percebam aqui nas semanas de julho de 22, perdeu a aritmética de 200, recuperou. Perdeu novamente aqui em novembro de 22, recuperou, mas a gente nunca sabe quando o ativo vai voltar. Pode ser que ele feche abaixo e ele desmorona. E aqui de novo a gente vem trabalhando aqui desde mais ou menos da semana de 17 de abril de 2023 abaixo da aritmética de 200. Muita atenção, o ideal é a gente pelo menos trabalhar acima dessa média. E essa média no gráfico semanal, pelo menos para essa semana que tivemos no dia 8, ainda estaria nos R$ 3,70. Então o ideal seria a gente ter fechado acima dos R$ 3,70. A gente continua então fechamento abaixo de todas as médias do gráfico semanal. A gente continua com um DMI negativo acima do positivo desde a semana aqui de 3 de abril de 23. É claro que a gente tem um ADX aqui caindo, aqui indicando que não existe força na tendência, é uma tendência definida, mas a gente não gosta de ver o DMI negativo acima do positivo, indicando uma direção de preço mais baixista. A gente continua aqui com o EFR abaixo do nível de 50, numa região de 42, ou seja, teria espaço para continuar aí seu movimento de correção. Aqui a gente teve essa semana até um Money Flow Index indicando aqui alguma força aqui na compra, mas realmente fica difícil de operar esse tipo de sinal, já que a gente está abaixo do nível de 50. Muita atenção, o ideal é a gente ver algum fechamento, pelo menos recuperando alguma média importante, seja no gráfico diário ou no gráfico semanal, tá? De preferência aí o semanal. A semana que vem eu vou ver se eu trago a lupa no máximo até uma quarta ou quinta-feira para a gente trazer essa média atualizada e eu trazer a média da semana para vocês. Mas muita atenção, que a gente está ainda com o gráfico sinalizando mais na ponta
mais para baixo do que para cima, tá? Aqui eu não sou torcedor, faço uma análise mais fria e imparcial para vocês, para realmente poder ajudá-los, mas a ideia é passar estudos, não passo recomendação, não faço recomendação de compra e não faço recomendação de venda. Para quem gostou da nossa análise, peço para deixar um like, se inscrevam no nosso canal, não percam as outras análises que eu tenho feito para vocês começarem a entender o que a gente tem proposto aqui no nosso canal. Esperem sempre com responsabilidade, diversifiquem o capital de vocês, não coloquem todo o dinheiro de vocês em apenas um ativo, acompanhem as informações, acompanhem os resultados das empresas, acompanhem também profissionais do mercado, porque só assim vamos vencer na Bolsa de Valores. Forte abraço, fiquem com uma boa semana e bons investimentos.